com esse título, Vencendo os Gigantes. Eu quero estar lendo com vocês no livro de Josué, capítulo 1, dos versos 1 a 8. Vencendo os gigantes. Você pode estar dizendo aí, mas eu não conheço nenhum gigante. O camarada mais alto que aparece por aqui ou é o Dr. Evonir ou é o Marcão que canta aqui no canto, né? São os gigantes daqui da igreja. Mas os gigantes aqui em questão são aquelas coisas que aparecem no nosso caminho e você diz assim: eu não estou dando conta de vencer esse problema. Eu estou desempregado, já entreguei tantas fichas, já fiz tantas entrevistas, eu estou com a mágoa no meu coração e parece que ela acampou e faz morada no meu coração e eu não consigo tirar essa mágoa do meu coração. São gigantes que aparecem na nossa vida. Às vezes a nossa fé fica abalada por causa de um vento contrário e você diz assim: eu não estou sentindo que Deus está ouvindo as minhas orações. Parece que é tudo aquilo se agiganta na nossa frente. Quando eu estou com ânimo, parece que ainda falta alguma coisa. Parece que o dia já não é mais colorido como parecia. Parece que tudo é meio cinzento. Parece que as coisas não têm mais graça. Parece que eu não estou com aquela expectativa de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu estou com a impressão que amanhã vai ser pior do que hoje. Eu não sei se vou aguentar. E o meu coração parece que cada dia está mais triste. Eu não sei onde que está a porta. E aí a gente fica decaído, com o semblante fechado, sem expectativa. Eu quero estar lendo com vocês esse episódio que aconteceu na vida de Josué, que tem um pouco a ver com tudo isso. Josué capítulo 1, de verso 1 a 8 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e que o Senhor falou a Josué, este que era filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo, e não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, e não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essa palavra, e serás bem sucedido, você pode recebê-la. Essa palavra é para você. Você será bem sucedido. Ao ler esse trecho da Bíblia, nós nos deparamos com um quadro do Josué no momento difícil da sua vida. Talvez o momento mais difícil da vida de Josué. Não diferente de Josué, muitos de nós, em algum momento de nossa vida,
nos deparamos num quadro onde nós podemos dizer: eu nunca passei por uma situação assim. Parece que este momento é o pior da minha vida. Você pode até dizer: eu já passei até momentos mais difíceis, mas este eu não estou conseguindo vencer. Eu não estou conseguindo, não estou tendo força para dar um passo à frente. Porque o quadro de Josué, quando Deus disse para ele: levanta-te, era de alguém que estava sentado, talvez deitado, dizendo: eu não consigo nem levantar da minha cama. Se alguém trouxer comida aqui na minha cama ou nessa cadeira, eu prefiro, porque eu não tenho força nem para levantar. Ei, Jesus está falando com você nesta noite. Você deve estar num quadro dizendo: o que está me acontecendo? Cadê a minha força? Cadê aquele rapaz forte? Cadê aquela moça pujante? Cadê aquela garra que eu tinha? Parece que se vazou, esvaziou tudo. Meneca, manane, cai. Mas agora o Senhor está dizendo: levanta-te. Não esmoreça, levante a sua cabeça. Nesses momentos, o sentimento mais forte que vem na nossa vida é o sentimento de medo. Mas não medo do homem do saco e nem daquele do pica-pau amarelo, a cuca vem te pegar, não. É o medo de que você não vai conseguir levar avante o seu casamento. É o medo de que você parece que vai perder os seus filhos pelos vãos dos dedos. É o medo que você fala assim: parece que tudo acabou, eu não tenho mais esperança. Eu imagino Josué ali, Deus falando assim para ele: olha, o meu servo é morto. E a gente encontra no primeiro ponto nessa palavra: o maior gigante que pode derrubar nós é o gigante do desânimo. Talvez o gigante do desânimo tenha visitado alguém por esses dias. Um dos piores gigantes que derrota a pessoa é o desânimo, porque quando a pessoa tem ânimo, ela vai, quando ela tem desânimo, ela cai. O sentimento de queda pode estar invadindo o nosso coração de vez em quando. Esse gigante do medo pode estar invadindo, como invadiu o coração de Moisés. Eu imagino que ele sentado, talvez deitado, pensando: pois é, Moisés morreu, Moisés se foi, e agora? Antes Moisés falava: Josué, vai buscar água. Josué, reúne o povo. Josué, vá lá e faça assim, faça assado. Josué estava sempre ali para dizer para ele o que fazer. Mas de repente Moisés morreu e Josué estava ali: quem vai me falar a ordem agora? Ele poderia estar dizendo: quem vai me pastorear agora? Quem vai me pastorear? Eu quero dizer para você o que Deus disse para Josué. Ele falou assim: meu servo Moisés morreu, mas eu estou aqui. Aleluia! Meu servo Moisés morreu, mas eu estou com você. Você talvez está se apegando naquele emprego que se foi. Talvez você está se apegando naquele casamento que se foi, naquele amigo que se foi. Mas Deus está dizendo: eu estou aqui com você, eu serei contigo por onde quer que você for. Eu estou contigo. Não temas, que eu serei contigo por onde queres que andares. Não tenha medo. Não tenha medo. João capítulo 5, versos 24 e 25 diz assim: eu asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado,
mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aquele que ouve a palavra do Senhor não vai esmorecer, não vai cair, não vai ter medo, não vai desanimar. Não é o emprego que vai te levantar, não é o Moisés que se foi que vai te levantar, mas é o Senhor que te levanta. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Moisés já estava crescendo em fama no meio daquele povo, mas chegou uma hora que Deus falou assim: Moisés, você já está no limite da glória, agora você vai ser recolhido. Agora a glória fica só comigo, a glória é só do Senhor. A sua vitória não está na mão de um homem, a sua vitória está nas mãos do Senhor. Aquele que fez os céus e a terra, aquele que te criou no ventre da sua mãe, aquele que conhece todos os dias da tua vida, como disse o salmista Davi, quando você não tinha nenhuma forma, era sem forma e vazia, ele já conhecia todos os teus dias, e ele sabe que você é mais do que vencedor, por meio daquele que o enviou. A nossa fé não está estabelecida no Senhor, e cãe. Não fique com medo. Moisés era morto. Alguns acontecimentos do curso da vida pode sugar as tuas forças. Um desemprego, um problema no meio da família, um problema lá no trabalho, alguma coisa que pode estar acontecendo no contexto da sua vida, pode estar sugando as tuas forças, como aconteceu com Josué. Acho interessante essa parte de Josué, que Deus falou assim: até aqui Moisés andou com você, agora você vai sozinho, fisicamente falando, mas desde o começo eu sou contigo. Não seja dependente de um homem, seja dependente do Senhor. Moisés te ensinou, mas quem te sustenta sou eu, o Senhor. Moisés foi usado por Deus por um período, mas agora quem está à frente do seu povo é você. Agora com você, você vai à frente. Não te desanime. Na contramão de Josué, eu pego uma carona, falando em gigante, no homem que era segundo o coração de Deus, chamado Davi, o rei Davi, o segundo rei de Israel, que quando ainda jovem, me impressionava a fé daquele rapaz. Segundo alguns estudiosos, provavelmente ainda um adolescente, creio que entre 15 e 17 anos naquela época. E o exército de Israel estava prestes a um combate com um exército fortíssimo daquela época, chamado exército do povo filisteu. E eles se deparavam numa colina, o povo de Israel para a esquerda e o povo dos filisteus para a direita, e os dois exércitos eram poderosos. Mas eis que no meio dos filisteus tinha um homem de quase 3 metros de altura, chamado Golias, um gigante, literalmente falando, que aparecia na colina por 40 dias, e todo dia ele dizia: cadê o macho que vai me enfrentar? Cadê o cabra que vai me enfrentar? E ele fala assim: se alguém me enfrentar, nós nos entregaremos. Se me vencer, nós nos entregaremos para Israel. Mas se nós perdermos, nosso exército será entregue para Israel. Por 40 dias e 40 noites, não tinha um homem de fé naquele exército. Desde que Davi, o adolescente, serviçal do seu pai, disse: meu filho, vá até o campo de guerra, leva alguns quitutes, alguns queijinhos e algumas coisinhas para os seus irmãos que estão lá, os seus irmãos grandãos, os seus irmãos fortão que estão lá, e leva também um queijinho para
o chefe da guarda. Quem sabe ele estava corrompendo ali para proteger os filhos dele. Mas quando ele chega lá naquela guerra, ele escuta o gigante que apareceu numa daquelas horas, dizendo: cadê o homem desse exército que vai me enfrentar? Na hora, eu imagino que o Davi estava pegando um queijo na caixinha de isopor ou de bambu lá, para dar para o seu irmão. Ele levanta a cabeça e fala assim: quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar, olha lá, glória a Deus, o exército do Deus vivo de Israel? Ei, quem é esse gigante que está afrontando você, que é servo do Deus vivo? Tem um gigante querendo te derrubar, mas você é do exército do Deus de Israel. Não esqueça disso, que Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu que quer afrontar o Deus? Ele não falou o exército em si, o exército do Deus de Israel. Saiba que você é um soldado do exército do Deus de Israel, do Deus do Brasil, do Deus de Londrina, do Deus da igreja missionária. E não é só um gigante, é um exército inteiro. Deus disse para Josué: Josué, levanta e passa esse Jordão. Quando ele disse passa esse Jordão, Deus estava dizendo para ele: olha aqui, ô Josué, você lembra que Moisés passou o que? Um mar vermelho lá atrás. Ele não passou um riozinho da largura do Igapó. Ele passou, na verdade, o canal do Mar Vermelho, que é bem mais largo, que é bem mais profundo, e passou a pé seco. Agora você está com medo de passar esse riozinho aí? Das vezes na nossa vida, nós atravessamos tantos lugares profundos, tantos lugares difíceis, e é possível que um de vocês tenha dito assim: eu quase morri tal ano, eu escapei da morte num acidente, eu quase morri numa briga no boteco, eu morei num lugar muito perigoso, onde muitos dos meus amigos morreram, mas eu estou aqui. Quantos perigos você já passou? E agora você está desanimado por causa desse riozinho que você tem que atravessar. Será que as tuas forças se esvaíram? Pode ser, mas a de Deus está pronta para te abastecer. Deus disse para ele: atravessa esse riozinho. Você já passou tantas dificuldades. Eu te livrei da morte, eu te livrei da cadeia, eu te livrei das drogas, eu te livrei da prostituição, eu te tirei você de brigas, eu tirei você do hospital. E agora você está achando que você vai sucumbir, que você vai acabar? A tua hora não chegou. Você ainda é dependente de Deus. Vença esse obstáculo que você está passando agora. Tem um hino muito antigo que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas na divina mão, uma a uma, contas de uma vez, e verás o quanto Deus já fez. E você vai começar a contar: Deus me deu uma esposa, Deus me deu filho, Deus me deu saúde, Deus me deu trabalho, Deus me deu casa. Opa, peraí, já passou bastante. Você acha que esgotou a fonte? Não, a fonte está aberta, a torneira está aberta, a torneira está aberta, não fechou. Conte as bênçãos que você já tem. Você tem saúde, você tem perna, você tem braço, você tem pensamento, você tem alegria, você tem esposa, você tem filho, você tem casa, o que mais você tem? Você tem dinheiro. Ó quantas bênçãos. Você acha que essas bênçãos veio da onde? Foi Moisés que te deu? Foi teu vizinho que te deu? Foi o prefeito? Foi o Lula que te deu? Não, foi Deus que te deu. Você nasceu careca, pelado e sem dente, o que você tem é lucro. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Conte essas bênçãos, você vai ver. Pega um caderno, desde o dia que eu nasci. Aí eu nasci, eu ganhei um poeiro, eu ganhei uma fralda, eu ganhei um sapatinho de lã,
Eu ganhei uma bicicletinha, depois eu ganhei uma motoquinha, depois eu arrumei uma namorada, depois eu casei, depois eu fui estudar. Você vai ficar pensando quantas coisas que Deus já te deu, e você está achando que acabou? Você vai esperar, né? Tem muita coisa para você receber. Por que você está desanimado? Levanta, tenha bom ânimo, saia desse marasmo. Veja o quanto Deus já fez. A nossa força não depende das pessoas, mas muitas pessoas podem estar dependendo de você. Olha o que Deus disse a Josué: atravesse esse Jordão, você e todo este povo. Ele está dizendo: olha, eu quero te abençoar, mas você vai abençoar muitos outros. Deus quer te usar, Deus quer usar você como canal. Você vai ser o canal de bênção para outras pessoas. Você vai para o Nordeste, Deus vai te usar. Você vai para o Sul, você vai para São Paulo, Deus vai te usar. Lá no Sul, né, Mateus? Falei Sul, nem lembrei de você, mas recebe, faz assim, eu recebo. Recebe. É isso. Vou para Maringá, recebo. Vou lá para o Alpes, recebo. Vou lá para a Zona Norte, recebo. Deus quer te abençoar. Vou lá para o Pindorama, recebo, né? Vou lá para o Cincão, vou lá para o Pisa, vou lá para Portugal, recebe. Vai lá na clínica, vai no Ideal, levante a mão e receba daí, que Deus quer te usar, você e todo o seu povo. Ele disse: Josué, passa esse Jordão, você e todo este povo. Se você se levantar, Deus vai te usar. Levanta-te e tenha bom ânimo, e você vai ser abençoado, você, o seu filho, o seu vizinho, a sua mãe, o seu pai. Ei, todo mundo vai ser abençoado se você se levantar e chope com esse medo para fora, o gigante do medo para fora. Em segundo, nesse texto eu vejo que às vezes nós temos na nossa vida um gigante chamado a falta de fé nas promessas do Senhor. Não é difícil alguém dizer que às vezes ele fala assim: eu tenho orado, mas eu tenho a impressão que a minha oração não passa daquele teto. Você sabe que às vezes eu ficava assim, há muito tempo atrás, quando se falava da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. O Deus que pode tudo, o Deus que sabe tudo, o Deus que enxerga tudo. E eu falei: como que ele consegue isso? Até que um dia que eu comprei um celular, e com o WhatsApp eu consegui falar na Itália. Em 2 segundos a minha mensagem chegou lá na Itália e já responderam. Nossa, com o chip eu consigo fazer isso, imagina Deus. A TIM, a Oi, a Claro, a Vivo, você aperta um botão e ela localiza você em qualquer lugar do mundo. Deus te rastreia onde você estiver, e você não escapa do rastreamento de Deus. Aonde você for, eu serei contigo, ele diz. Onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que pode, o Deus que faz e o Deus que vê. Tudo e nada está encoberto aos olhos do Senhor. Deus é muito mais do que tudo isso. Quantas tecnologias não estão por vir aí, e Deus é muito mais do que tudo isso. E ele diz: todo o lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei. Olha só o que Jó, quando questionado sobre a sua fé, que isso? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Palavras da incircuncisa esposa dele. E ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É o Deus que dá, mas também é o Deus que tira. Se você ficar sentado, se você ficar parado, e ele diz: levanta e tem bom ânimo. E ele fala assim: olha, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Eu quero dizer para você que para o agir de Deus não tem limite.
E Deus já estabelece o tanto que Ele vai te dar. Para o povo de Israel já estava dito: é aqui, ali e até lá. Para você já ter a tua promessa. Creia nas promessas que Deus te fez. Você pode ter algum devaneio em algum momento dizendo: eu acreditei naquilo. Aí você desanima. Não aceite a sugestão de Satanás. Ele quer tirar o crédito do poder de Deus. Mas Deus disse: eu prometi e eu vou cumprir. A palavra diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se engane. Aquilo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Tenha certeza. Receba no teu coração o que Deus prometeu. Abra as tuas mãos e fala assim: eu recebo o que Deus tem para mim. Ei, faça assim: Deus, eu estou esperando. Eu recebo o que o Senhor me prometeu. É meu, eu pego. Recebe com o teu coração. Deus prometeu, Ele não vai mentir, Ele vai cumprir na tua vida. Amém? Todos os dias, Salmo 139:16 diz que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, e antes de qualquer um deles existir. A tua promessa já está escrita antes de você existir. Você não está aqui por acaso. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele não vai mentir para você. Ele vai cumprir as promessas na tua vida. Ele disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Olha, é o Senhor que vai proteger. Não é Moisés que vai proteger Josué, mas é o Senhor que vai proteger Josué. Não é o teu emprego, não é o teu salário que abaixou, não é o emprego que você perdeu, não é a esposa que foi embora, não é o marido que foi embora, mas é o Senhor que vai te acompanhar por onde. Ele não vai te desamparar por onde você for. Ele não te deixará e não te desamparará. Olha que Salmo 121:2 mais uma vez entra em cena aqui, na contramão de Josué, o nosso rei Davi. Repito, o segundo rei de Israel estabelecido por Deus, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele caminhando, eu imagino, eu sempre falo isso sobre esse versículo, e alguns falam assim: você deve estar sonhando, deve estar viajando. Eu falei: tem hora que eu viajo. Salmo 121:1 e 2. Ele diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Talvez você tenha algum momento: o que eu vou fazer? Os meus problemas? Que situação que eu cheguei? Cadê o meu socorro? Entre esse ponto de interrogação e a próxima frase, eu acho que passou alguns segundos no raciocínio de Davi. E ele levanta, ele disse: eu levanto os olhos. Quando ele fala que eu levanto os olhos, ele estava de cabeça baixa. Talvez você, como Davi, andou de cabeça baixa. Alguém passou do teu lado e fala assim: fulano passou por mim e nem me cumprimentou, porque ele estava de cabeça baixa. Não é que você rejeitou, é que você estava com problemas, e você não consegue olhar ninguém que está do teu lado, e de cabeça baixa você está pensando: de onde me virá o socorro? Mas quando ele levanta os olhos, ele disse: eu levanto os meus olhos para os montes. Ele olha para aquele monte e ele fala assim: esse monte foi Deus que fez. Esse sol, que bonito esse sol, foi Deus que fez. Olha esse calipau. Quando a gente passa no meio de um calipau assim, tão bonito, céu azul por trás, você fala assim: foi Deus que fez. Aquele dia calorento que você fala assim: podia dar uma chuva, e vem aquela chuva e cai gostoso. Aquele cheiro de poeira sobe, você fala: foi Deus que fez. Quando você vai pelo mar para a primeira vez, que você chega e vê aquelas águas do mar fazendo assim, você fala: foi Deus que fez. Quando você vê uma criança que nasce tão pequenininha, você olha para aquela criança e fala assim: foi Deus que fez. Eu imagino que tudo isso passou na cabeça de Davi. Quando eu nasci, foi Deus que me fez. Quando os meus irmãos me rejeitaram, Deus estava lá, mas Deus me fez. Quando eu passei dificuldade de rejeição lá na minha casa, Davi teve, e ele falou assim: Deus me fez.
E quando ele passa um filme, imagina passando um filme na cabeça de Davi naquela hora. Aquele filme de 20 anos passa em um segundo na cabeça dele. Ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Oh, glória! Ele fez os céus e a terra. Ele fez a chuva. Ele fez os átomos, as células, as moléculas. Ele fez tudo. Então o meu socorro vem do Senhor. Eu quero dizer para você, como Davi, eu imaginei ele em cima de um cavalão preto de uns 3 metros de altura, bem penteado, bem brilhoso, andando de cima daquele cavalo, e ele triste: quem então onde virá o meu socorro? E tudo isso passa na cabeça dele. E aí ele acorda, claro, se ele fez esse morro, se ele fez essas árvores, essa chuva, esse dia agradável, essa brisa, olha que gostoso essa brisa, foi Deus que fez. Ele me fez também. Ele olha, ele respira, foi Deus que me fez. O meu socorro vem de quem me fez, e fez os céus e a terra, aleluia, glória a Deus, amém? Ele fez eu, ele fez você, e o socorro vem do Senhor, amém? No terceiro momento dessa leitura, eu me deparo com outro gigante, que é o gigante da leitura, da falta de leitura e da meditação. Porque o Senhor faz um alerta para ele: ó, você vai levantar, para onde você for eu vou estar com você, mas tem um detalhe: você vai falar, porque ele diz no verso 8: não se aparte da tua boca o que? O livro desta lei, antes você vai falar do livro dessa lei. Mas para você falar, você tem que ler. Alguém come o bolo da Nayara, fala: Nayara, que bolo delicioso, qual é a receita? Mas para ela falar a receita, antes ela fez, sabe? Antes de você falar, você precisa meditar. Não é só ler. A palavra está dizendo o que ali? Está dizendo o que? Medita. Ler e meditar. Para você meditar, você precisa ler. Está uma redundância ali, mas olha, medita na palavra do Senhor. Ele está dizendo: olha, levanta, saia dessa tristeza. Tinha uma musiquinha antiga que fala assim: mandei a tristeza embora. Um hino antigo, uma corinha, eu não lembro mais, mas falava de mandei a tristeza embora. Deus está dizendo para Josué e para nós: manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Levanta, e eu serei contigo. Porém, medita na minha palavra. Você vai falar, você vai meditar tanto na palavra do Senhor, que você vai ficar contagiado. E você vai falar assim: como que eu não tinha visto isso antes? Essa semana eu ouvi uma frase da Paulinha que me marcou. Ela falou assim: eu tive um divisor de águas na minha vida. Sabe qual foi o divisor de água? Ela falou assim: não foi quando eu me converti, não. Eu converti, a coisa continuou, parece que normal. Mas o divisor de água é quando eu comecei a meditar. Ela lia, mas quando ela começou a meditar na palavra do Senhor dia e noite, ela disse assim: eu tive um divisor de águas na minha vida. Meditar é conhecer mais de Deus. Quanto mais você medita, mais você crê nas promessas. Quanto mais você medita, mais você aprende de Deus. Quanto mais você medita, você ouve mais o Espírito Santo. Você não vai ouvir a voz do Espírito Santo só porque você medita. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Porém, quando você medita, você ouve mais. Sabe aquela sensação que você tem de vez em quando de que está conversando sozinho? Eu não sei se eu faço, estou pensando. E você vai e começa a conversar com você sozinho. Eu vou comprar, não vou comprar, vou vender, não vou vender, vou namorar, não vou namorar. E você fica conversando com você mesmo. Você não conversa, você não é louco. Quem conversa com você é o Espírito Santo. Ei, é você que está conversando com Deus. É Deus conversando com você. Acorda. Quando você começa a meditar, você começa a sentir a presença de Deus do teu lado. E Ele diz: levanta, tem bom ânimo e vai à luta. Medita na minha palavra. Eu vou falar com você, eu vou soprar nos teus ouvidos. Das vezes o inimigo está soprando nos teus ouvidos coisas de derrota, e começa a fazer você ver coisa que não existe, dizendo: sai dessa igreja,
abandona essa situação, desiste de tal pessoa, ignora tal pessoa. Mas o Espírito Santo está falando: me escuta, me escuta, eu preciso falar com você. Mas você não presta atenção, você está olhando para as dificuldades, você está olhando para o desânimo, você está triste porque alguém foi embora, porque alguém morreu. O mundo não acabou, eu estou contigo por onde quer que você andar. Ouça mais a voz do Senhor meditando na sua palavra. E depois que você meditar, isso não é quando ele fala assim: não se aparte da tua boca, ele está dizendo, nem que você não queira, você vai falar da palavra do Senhor. A partir do momento que você meditar na palavra do Senhor, Deus vai colocar um sujeito do teu lado e vai falar assim: eu estou com um problema no meu casamento. Você vai dizer: eu sei quem pode resolver o teu problema, porque você meditou na palavra do Senhor. E você vai falar da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus de manhã, de tarde, à noite, a hora que você puder. Porém, não deixe de meditar. Você sabe, é uma confusão que algumas pessoas fazem, essa questão do meditar. Ele não está dizendo para você ficar que nem um maluco que fica no WhatsApp o dia inteiro. Não tem ninguém que faz isso aqui não, né? Não, tá. Então, ele está dizendo assim, é para você meditar. O que é meditar? Você lê, pode ser de manhã, e de dia você pensa, de tarde você pensa, de noite você pensa. E você vai dizer assim: não é que Deus tem razão? E aí teu amigo fala um negócio que bate com aquilo, você fala: eu estava lendo sobre isso ainda hoje, que coincidência. Coincidência nada, Deus te preparou para você falar para Ele. Deus sabe todas as coisas. Deus quer te usar. Medita na palavra. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade. Agora, conhecer a Bíblia também fala assim: aquele que conheceu a verdade jamais volta atrás. E aí eu conheço um que desviou. Ele desviou, mas não conhecia a verdade. Ele sabia que Jesus era o caminho, porém ele não meditou no caminho de Jesus. Aquele que lê a palavra e conhece o caminho, ele não quer outro caminho. Aquele que conhece Jesus, ele não quer outro Senhor para a sua vida. Aquele que sabe que Deus é o Deus da sua vida, ele não quer outro Deus para a sua vida, porque ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ainda lá no deserto, o Senhor fala para Moisés e dá uma ordem para ele: fala para todo esse povo que tem filhos e netos, para que ele fale da palavra de Deus de manhã, caminhando pelo caminho, a hora que o filho for deitar e a hora que o filho levantar, quando você estiver andando com ele na rua. Fala para o seu filho, mas também fala para o filho do teu filho. Você sabe por que isso? É para que ninguém venha fazer lavagem cerebral. Nosso professor de história do cristianismo foi na Câmara de Vereadores essa semana, e ele trouxe uma notícia que eu fiquei de boca aberta. Estão querendo colocar o kit gay nas escolas, e o projeto chegou na Câmara e foi votado essa semana. Metade da sociedade elitizada estava lá para aprovar o projeto e dar boas-vindas ao projeto. Mas os servos de Deus que meditam nela de dia e de noite bloqueou esse projeto, está parado e não vai à frente em nome de Jesus. Amém? Porque fala de manhã, de tarde, de noite para o seu filho de Jesus, porque senão eles vão fazer uma lavagem cerebral nele, dizendo: você pode tudo, você tem direito a tudo, ninguém pode te proibir. Vão confundir a tua mente, vão torcer a tua mente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Josué capítulo 1, 8b diz: por que tudo isso? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando eu comecei a palavra, eu disse: essa palavra serás bem sucedido, ela é sua, estará estampado na sua mente essa semana, e você vai lembrar dela. Serás, você vai dizer: serei bem sucedido. Mas para isso eu preciso meditar, ter ânimo,
levantar e saber que eu tenho um Deus que me criou, conhece tudo de mim, e Ele vai ser comigo onde eu for. Não se preocupe o momento que você passa, mas saiba que você tem um Deus acima de tudo, que fez tudo e sabe todas as coisas. E toda honra, toda glória será dada a Cristo, pelo qual morreu por nós. O que Deus, a maior obra, o maior milagre que Deus pode fazer na tua vida, na verdade Ele já fez. Ele morreu naquela cruz, e através dessa morte, por aquele sangue derramado, a nossa vida já está programada para ser sucedido na glória. Nós estamos passando por breves e momentâneas aflições. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer. Esse seu problema eu já venci, Ele está dizendo. O teu problema já está vencido naquela cruz. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 4, verso 13, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso passar aflição, tudo posso passar dificuldade, tudo posso passar esse momento, mas quem me fortalece é Deus. Eu quero dizer que a Conin não fortalece a igreja, é Deus. Não é o pastor que fortalece a igreja, é Deus. Não é a missão OMS que fortalece a igreja, é Deus. Não é o Laércio, é Deus. É Deus que fortalece a igreja. Essa igreja está hoje sem pastor terreno, diretamente dizendo, mas o nosso pastor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está com cada um de você. E você é a igreja do Senhor aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E você vai meditar nessa palavra. Essa palavra vai entrar em você, e você vai fazer essa palavra chegar aos outros corações. Concluindo, verso 9, Deus finaliza essa parte dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Não tenha medo, não te atemorize, não te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aleluia, amém. Você pode dizer aleluia, amém, aleluia. O Senhor é contigo por onde queres que andares. O salmista Davi ainda disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quero estar orando agora. Vamos ficar em pé. Querido Deus, amado Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Assim como o Senhor olhou lá do céu, olhou para Josué, desanimado, entristecido, sucumbido, achando que tinha perdido a liderança. O Senhor desceu até ele e disse: eu serei o teu Deus, eu sou a tua liderança, eu sou o teu pastor. Não temas, levanta-te e tenha bom ânimo. Talvez você está passando uma aflição momentânea, e como ovelha você pensa que talvez se desgarrou, mas o Senhor está no controle da sua vida, Ele sabe todas as coisas. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor Deus, dentro da nave do templo, pode ter alguém aqui passando por algum momento de grande aflição, desanimado, com medo, sem fé e sem coragem, Senhor. Mas esta palavra desta noite, como me encorajou o Senhor há uns dias atrás, e o Senhor tocou no meu coração, Senhor, que esta palavra possa entrar no coração de cada um nesta noite, principalmente aquele que nestes últimos dias sentiu um ataque forte do maligno em sua vida, em que está dizendo para ele desistir,
que ele não tem mais força, que ele não vai mais a lugar nenhum, está amarrado agora em nome de Jesus todas as hostes espirituais do mal que tem tentado contra os nossos irmãos e contra a nossa vida, Pai. E que o Espírito Santo de Deus ache espaço para ministrar no coração de cada um aqui ainda nesta noite, e trazer um novo alento, um novo ânimo para aqueles que estão aqui dentro, Pai. Que ele possa ter uma esperança saindo daqui, sabendo que o Senhor tem promessas para ser cumpridas na vida de cada um, Senhor. Pessoas com filhos para criar ainda, Senhor. Pessoas que ainda não têm família e está querendo constituir uma família, Senhor. Pessoas que já constituíram família, mas está preocupado com seus filhos longe, Pai. Que o Senhor possa confortar, consolar e dar, Senhor, esperança para cada um nesta noite. Pessoas que estão doentes, Senhor, tanto fisicamente como espiritualmente, que o Senhor possa estar colocando as tuas mãos serenas, ungidas, protetoras e curadoras sobre a vida de cada um. Que aquele que quer receber nesta noite, colocando as mãos sobre o seu coração, dizendo: eu creio nesta palavra e quero receber esta palavra na minha vida, e também uma cura sobre a minha vida. Quem sabe uma cura física, uma cura na alma, uma cura no sentimento, uma cura na sua mente, mas uma cura que venha te dar um novo ânimo ainda essa semana. O Jordão é logo ali, mas não é difícil de passar. O Senhor que tem promessa para te cumprir além do Jordão, é preciso passar esse Jordão. Que o Senhor possa te ajudar nessa travessia, nesse momento difícil de falta de coragem. O Senhor já fez muitas bênçãos em nossa vida, e não é agora que Ele vai nos deixar. Senhor Deus, amado Pai, coloque tuas mãos sobre cada um de nós, Pai. Nos fortaleça durante a semana, e dê, Senhor, uma nova expectativa para cada um de nós na caminhada do dia a dia, Pai. Que a tua graça e a tua paz esteja conosco todos os dias, Pai. Orando ainda a bênção apostólica que o Senhor nos ensinou, assim, dizendo: Pai nosso que estás no céu, seu reino seja feito, vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. E todos digam amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Uma palavra louvor. Não encerrar, não temos louvor. Amém? Vamos nos cumprimentar, abraçar. Não tem café também? Tem? Amém.